pessoal, estamos de volta e por um período bem breve. Essa segunda parte da aula ela será bem curta. A gente se estendeu muito na primeira parte e ficou pouca coisa para tratar agora. Ok, então vamos dar continuidade, trazendo argumentos em favor da teoria do direito como regra de força. E aí começamos com Yeri, que conforme a teoria geral do direito do século passado, desenvolvida por ele, Yeri, a definição do direito como regra de força, ela é resultado do destaque dado às normas secundárias com relação às normas primárias. E aqui a gente precisa recorrer ao que a gente viu nas aulas anteriores, que tratava exatamente dessa correlação entre primário e secundário. A gente viu lá que as normas secundárias, elas seriam secundárias no sentido cronológico porque vieram depois, mas elas também apareciam no sentido axiológico, valorativo, certo? E de forma que nós víamos ali em relação às normas secundárias, que elas consistiam em normas sobre a sanção e seriam necessárias no caso das normas primárias não estarem sendo devidamente obedecidas. Então, em Yeri, nós vimos lá em Kelsey, né? Eu acredito que em Kelsey que a gente trabalhou mais essa questão da norma secundária como norma sobre a coação. Vimos lá em Hart também, conversamos com Kelsey, mas aqui a gente tem a oportunidade de observar que Yeri foi o primeiro a defender a tese de que os destinatários das normas jurídicas não são os cidadãos, mas sim os órgãos do Estado encarregados de exercer a coação. Parece estranho essa afirmação, mas é fácil de entender dentro dessa visão desses autores. No caso, as normas primárias ou normas de conduta, normas destinadas a regular a conduta dos indivíduos, elas eram sim diretamente destinadas aos indivíduos. Mas quando passa a considerar, Kelsey, por exemplo, diz, as verdadeiras normas jurídicas são as normas sobre a coação, são normas secundárias. Ou seja, essas normas sobre a coação, elas estão diretamente destinadas aos órgãos estatais, e não aos cidadãos, ao judiciário e aos órgãos do executivo. Então, dentro dessa dinâmica, substituir-se o principal pelo acessório, dando destaque a normas jurídicas como sendo as normas de segundo grau, e não mais as normas de conduta, que eram de primeiro grau. Segundo Yeri, o direito impõe deveres aos juízes e, em geral, aos órgãos executivos e apenas indiretamente aos cidadãos. Essa é a visão desses autores, aqui falando mais diretamente de Yeri. Foi o primeiro a entender dessa forma. Certo? Então parece estranho, né, o direito não ser dirigido aos cidadãos, ou só indiretamente a eles, mas ser dirigido a órgãos estatais. Mas tem sua lógica. Apesar da estranheza da tese e das críticas, então surgiram muitas críticas, que realmente parece estranho você dizer, sou estranho, falar que o direito ele não é dirigido diretamente aos cidadãos, e sim a órgãos estatais. Mas apesar dessa estranheza, dessa tese, né, e das críticas, a proposta de deslocar o cerne da teoria geral do direito, as normas primárias, as normas dirigidas diretamente aos cidadãos, normas de conduta, para as normas secundárias, normas sobre a coação, por exemplo, essa tese ela foi, sim, muito bem sucedida. Kelsey, por exemplo, transformou isso em um dos pontos cardeais de sua teoria geral, que minimiza as normas primárias no sentido tradicional da palavra. Por quê? Porque ele passa a inverter esse entendimento, e que normas primárias, para ele, passaria a ser o que antes se considerava norma secundária, ou seja, as normas sobre a coação, sobre a força. Hart, ele viu na presença das normas secundárias
norma sobre a coação, a característica dos ordenamentos jurídicos. Você viu que os ordenamentos jurídicos tinham essa característica. E ele assumiu uma noção mais ampla de normas secundárias. Eu acredito que vocês lembrem ainda, a gente viu há pouco tempo, que Hart também passou a compreender nessas normas as normas sobre a produção jurídica, não só as normas sobre a coação, mas aí ele colocou também ali no grupo de normas secundárias as normas sobre a produção jurídica. Ele definiu as normas secundárias como as normas que atribuem mais poderes do que obrigações. Então, atribui poderes, por isso estão destinados aos órgãos estatais. Quando atribuía mais obrigações, aí sim estariam diretamente direcionadas aos indivíduos. Bom, ele tem um argumento irresistível em favor dessa nova perspectiva, que é a perspectiva que destaca o plano de referência do direito das normas primárias para as secundárias. Esse argumento irresistível é que em um ordenamento composto apenas de normas primárias, normas destinadas aos cidadãos, impondo obrigações, em nada se pareceria com os ordenamentos que nós estamos habituados a chamar de jurídicos. E, ao contrário, um ordenamento composto apenas de normas secundárias não apenas se parece com os ordenamentos que chamamos habitualmente de jurídicos, mas torna perfeitamente inútil a formação de normas primárias. Que hoje nós não conseguimos visualizar em nossas regras, em nossas leis, regramento apenas primários, apenas dirigidos aos indivíduos. Mas são regras que normatizam, que regulam o uso da força pelo Estado. O destaque dado às normas secundárias, ela caminhou lado a lado com o deslocamento do interesse dos filósofos do direito do estudo das normas em si para o estudo do sistema das normas ou ordenamento. Sistema das normas, que é a mesma coisa que o ordenamento jurídico. Kelsen, que estudou a estrutura do ordenamento jurídico. Bom, o que é isso? Ficou um pouco confuso até a leitura. Mas os primeiros estudos sobre a norma, para caracterizar, falar da norma jurídica, eles foram desenvolvidos ali pelos filósofos do direito, era um estudo em cima de uma norma, de forma individual. E isso não se obteve muito sucesso nisso. Certo? Isso só ficou mais claro, essas teses só foram melhores desenvolvidas quando juristas como Kelsen, por exemplo, passou a estudar a norma dentro de um ordenamento jurídico. Esse estudo individualizado de normas não rendeu bons frutos. Agora, esse estudo das normas dentro de um ordenamento jurídico, integrante de um conjunto de normas que compõem o sistema jurídico, aí sim, isso foi que rendeu teses satisfatórias. E esse destaque das normas secundárias, ela caminhou lado a lado com essa mudança de visão em relação ao estudo das normas jurídicas. Ou seja, de deixar de estudar a norma só, isolada, para estudar a norma integrando um ordenamento jurídico, um sistema de normas. Considerando o direito conjunto das normas voltadas para juízes ou para os órgãos executivos, a coação já não mais podia ser considerada um meio para a realização do direito, que foi a primeira teoria que a gente viu lá, mas devia ser consequentemente considerado o próprio conteúdo das normas jurídicas. Então, aqui, a partir de todo esse estudo, a gente já passa a ver com melhores olhos, com melhor olhar, que a força, ela integra o direito. O direito regula a força, de forma que a força ela está dentro do direito, e não como algo externo, que o direito precisa de recorrer a ela, força ou coação,
para conseguir efetivação. Então, desse modo, o âmbito do direito tornou-se estrito, ou seja, uma compactação. Ele não regula, ou seja, o direito não regula mais todos os comportamentos humanos que têm alguma relação com a vida em sociedade, mas ele passa a regular exclusivamente os comportamentos coativos, ou seja, aqueles voltados para a obtenção mediante força de certos resultados. O direito, uma vez resumido às normas secundárias, especialmente normas sobre a coação, torna-se um conjunto de normas que disciplina o uso da força. E aí nós temos o poder coativo, né, que, com o direito como um termo geral, que serve para indicar 4 formas de uso da força. Ou seja, nós temos aí 4 formas de regulação do uso da força exercida pelo direito. A primeira é o exercício do poder de constranger com a força aqueles indivíduos que não fazem aquilo que deveriam fazer. O indivíduo, por exemplo, ele é condenado ou sentenciado a prestar alimentos. Ele não faz aquilo que ele devia fazer, ele não presta alimentos. Então, uma das formas de atuação do direito é exercendo esse poder de constranger e obrigando aquele indivíduo a cumprir a sua obrigação e prestar os devidos alimentos. Outra forma é por meio do exercício do poder de impedir com a força aqueles que fazem aquilo que não deveriam fazer. E aí nós podemos pensar em um indivíduo que, ao cercar seu terreno, ele passa a cerca por dentro do terreno do vizinho. Ou seja, ele fez aquilo que ele não devia fazer. E aí uma das formas de atuação do direito é regulando o poder de impedir que esse indivíduo haja dessa forma, fazendo aquilo que não tem o direito de fazer, ou seja, passando a cerca por dentro do terreno do vizinho. Outra forma de atuação é por meio da regulação do poder de substituir, né, e substituir com a força aqueles que não fazem aquilo que deveria ser feito. E aí é a questão da execução. Se nós pensarmos no processo de execução, uma execução forçada, o sujeito ele é condenado, por exemplo, a arcar com perdas e danos. E aí ele não indeniza essas perdas e danos. Então, o Estado, o Judiciário, ele vai substituir o indivíduo, a vontade do indivíduo de não fazer aquilo que ele deve fazer, que ele foi condenado a fazer, e vai obrigá-lo, né? Vai substituir a sua vontade pela vontade do Estado e vai obrigá-lo a cumprir. Ou seja, vai atuar, efetivar essa execução, uma execução forçada contra a vontade do indivíduo que se recusou a fazer. E a quarta forma seria o poder de punir. Isso fica bem mais claro em nossas mentes, né? Punir com a força aqueles que fizeram aquilo que não deveriam fazer. É a imposição da pena. É algo ratificado como crime, punível com reclusão, por exemplo. Então, o indivíduo não deveria fazer aquilo, porque aquilo é crime. Então ele comete aquele crime. Então aí entra o Estado com seu poder, entra o direito aí regulando o poder do Estado de punir e aplicar a pena àquele indivíduo, porque fez aquilo que não devia ter feito. E aí, concluindo, uma observação, a força ela serve em relação às ações para produzi-las ou para substituí-las, e com relação às omissões para obrigar que sejam observadas ou para punir a sua inobservância. E assim nós concluímos essa parte
parte sobre direito e força, tratando essa correlação entre direito e força. E na próxima aula eu vou dar prioridade a trazer para vocês algo sobre jurisprudência, para que vocês aprofundem um pouco mais o conhecimento sobre jurisprudência, tratando de precedentes, de súmulas e de algo mais relacionado, buscando também um embasamento dentro de nossos códigos, ok? Então, uma ótima semana a todos e até a próxima aula.